Hoje vamos ver a potência de base real expoente inteiro, tá certo? Primeiramente, lembrar vocês o que é a potência, né? Nós temos aqui a base, né? Base 2 e o expoente 3. Isso quer dizer o quê? Que essa base vai se multiplicar 3 vezes por ela mesma, tá certo? Vai ficar 2 vezes 2 vezes 2. Vamos multiplicar 2 vezes 2 vezes 2. Vai dar 2 vezes 2, 4 vezes 4, 8. Então vai ficar resultado 8. Tá certo? Só lembrando que é a potência. Aqui fala assim, né? Expoente inteiro maior que 1. O que acontece quando o expoente é inteiro e é maior que 1? Né? Vamos fazer alguns exemplos. Por exemplo, se você tiver aqui um número isso aqui, né? Se tiver o expoente 2, tá? Quer dizer que você tem a base 0 menos 0,3 elevado ao expoente 2. Você vai fazer menos 0,3 vezes menos 0,3, tá certo? Você vai multiplicar duas vezes o mesmo valor. Lembra vocês, quando o expoente for par, o resultado sempre vai ser positivo. Quando o expoente for ímpar, vai repetir o sinal da frente da base, tá certo? Nesse caso aqui, o expoente é par, positivo. E eu vou multiplicar 0,3 vezes 0,3, que vai dar 0,09, certo? Outro exemplo, se eu tiver, por exemplo, 1/5 ao cubo, certo? 1/5 ao cubo. E eu multiplicar ele com o expoente 3, quer dizer que eu vou multiplicar 3 vezes 1/5. Assim, 1/5 vezes 1/5 vezes 1/5. Tá? Multiplicar 3 vezes. Só lembrando vocês, né? Que quando essa base ela é negativa, você tem que botar dentro do parênteses ela. Quando essa base é positiva, você não precisa colocar no parênteses, certo? Você só multiplica agora, numerador com numerador e denominador com denominador. Vai ficar 1 vezes 1, 1 vezes 1. Né? O numerador vai ser 1 e o denominador vai ser 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Tá certo? Então esse vai ser o resultado da nossa potência, certo? Outro exemplo também. Quando o expoente for 1. Gente, quando o expoente for 1, né? Você vai repetir quantas vezes a base? Uma. Então, por exemplo, se você tiver π sobre 2 elevado ao expoente 1. Só repete uma vez. π sobre 2. Se você tiver 1,333, uma dízima periódica elevado ao expoente 1, você só repete uma vez. 1,333, certo? Se você tiver, por exemplo, menos meio elevado ao expoente 1, menos meio elevado ao expoente 1, só você fazer menos meio, só repetir, tá certo? Isso é quando o expoente é 1. Agora vamos ver quando o expoente for 0. Quando o expoente é 0, gente, sempre que você tiver uma base e essa base não for 0, o expoente for 0, você vai repetir ela, tá certo? Por exemplo, você tem aqui raiz quadrada de 2 elevado a 0, tá? Raiz quadrada de 2 elevado a 0 vai ser 1, certo? Se tiver menos 0, uma dízima periódica, certo? Elevado a 0, então dela vai ser. Então qualquer número elevado ao expoente 0, que a base é diferente de 0, o expoente vai ser 1, certo? Agora vamos ver quando o expoente é um número inteiro negativo. Por exemplo, se você tiver raiz
quadrada de 2 elevado a menos 4, certo? Está elevado a um expoente negativo. Sempre que tiver elevado a um expoente negativo, é só levar esse número para o denominador. Então eu vou ficar, e aí quando eu fizer isso, quando eu levar o número para o denominador, esse sinal aí de menos 4 ele fica positivo. Então assim, 1 sobre raiz quadrada de menos 2. Tá? Olha só, aconteceu aí, né? Eu passei o raiz quadrada de 2 para o denominador e ele ficou positivo. E agora eu vou fazer 4 vezes. 1 raiz quadrada de 2 vezes 1 raiz quadrada de 2 vezes 1 raiz quadrada de 2 vezes 1 raiz quadrada de 2. Certo? E quando multiplicar esse numerador, tudo vai dar 1. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 1. E aqui, como o expoente, o índice são iguais, eu posso multiplicar o que está dentro da raiz, tá certo? 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, vezes 8, 16. Raiz quadrada de 16. Mas quanto é a raiz quadrada de 16? A raiz quadrada de 16 é 4. Então esse resultado vai ser 1 quarto, tá certo? Aí eu tenho aqui também que, outro exemplo aqui, vamos fazer outro exemplo. Menos 0,01 elevado a menos 3. Aí como é que eu vou fazer isso aqui, um número decimal? Primeiro eu tenho que transformar ele em fração, tá certo? Vai ficar menos 1 sobre 2k depois da vírgula, 100. Elevado a menos 3, lembra vocês, né? Não estou mudando aqui, eu não mudei ainda o expoente. Agora sim, como está negativo, vou fazer o oposto, né? Vai mudar aí. Quem está no denominador vai passar para o numerador, quem está no numerador vai passar para o denominador. Mas não vai mudar o sinal aqui da frente, tá certo? Então vai ficar 100 no numerador e 1 no denominador. Olha só, aí o expoente ficou positivo. E quando eu multiplicar 100 vezes 100 vezes 100, vai dar, como o expoente é ímpar, vou repetir aqui da frente, lembra? Negativo, vai dar 100 menos 1 milhão. E aqui embaixo vai dar 1, a gente não coloca, lembra? Quando o nosso denominador é 1, a gente não coloca, tá certo?